Meus amados irmãos, estou iniciando mais um vídeo. Desta vez vou falar sobre profetas. Nos meus dias de infância na igreja, de juventude, os profetas eram usados por Deus na igreja e era uma coisa majestosa, uma coisa interessante. Todos nós ficávamos tocados por Deus quando tínhamos na igreja uma mensagem profética. Mas esses profetas, eles foram sendo tomados por Deus e na verdade, a palavra do Senhor diz que a lei e os profetas duraram até João. Estas pessoas que profetizavam nos meus dias de infância e juventude eram pessoas que tinham o dom da profecia. Mas eles foram sendo tomados pelo Senhor e apareceram os novos profetas. Os antigos servos de Deus que tinham o dom da profecia, eles tinham família, tinham casas onde viviam, tinham trabalho, a gente conhecia tudo sobre a vida deles. Hoje nós estamos vivendo uma época dos apóstolos da cibernética, apóstolos de plástico, apóstolos do chip eletrônico, apóstolos do internet, apóstolos que pegam informações da pessoa em questão na internet e depois vão à igreja, dizem que é uma revelação. Muito bem. Mas eu vou falar sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi um profeta que viveu parte da sua vida no reinado de Acabe. Acabe foi um homem péssimo. Ele escolheu uma péssima esposa que dominava ele e ele só fazia as vontades dela. Então, Deus, para castigar Acabe, permitiu que não chovesse mais sobre a terra. E passaram-se os tempos e não veio chuva sobre a terra. E Deus disse para Elias para ir num certo lugar e lá ficasse escondido perto de um córrego. E ele disse, as aves vão levar comida de manhã, pão e carne, e vão à tarde também levar pão e carne. E assim Elias ficou lá por muito tempo, até que o ribeiro também secou. E Deus disse, você agora sai e vai procurar uma viúva que vai te sustentar. E ele, caminhando pela direção de Deus, ele encontrou uma senhora juntando lenha para fazer comida. E ele disse para ela, olha, me dá alguma coisa de comer. Ela disse, meu senhor, eu não tenho nada. Eu vou fazer comida com o pouco de farinha que eu tenho e azeite na minha casa, para mim e o meu filho, e nós vamos morrer. Mas ele disse, faz comida. Faz comida porque a farinha não vai acabar e o azeite também não vai acabar. E ela fez a comida para ele, e ele comeu, e nunca houve falta de comida naquela casa, e nunca houve falta de azeite. É bom lembrar que ele não deu dinheiro para ela. É bom lembrar que ele não prometeu dinheiro para ela. Ele prometeu alimento. É isso que Deus faz. O resto é tudo mentira. Muito bem. O tempo se passou até que um dia Deus disse para ele, sai e te apresenta a Acabe. Então, Elias saiu e encontrou um homem que seria talvez o mordomo de Acabe, porque Acabe foi por um caminho e ele foi por outro à procura de água. E quando o moço viu, disse para ele, és tu Elias? Ele disse, sim, chama Acabe. Ele disse, não, imagine que se o senhor te toma e te leva por outro caminho, o que eu vou dizer a Acabe? Mas este moço era um homem de Deus. Ele já tinha escondido
100 profetas, de 50 em 50, em diferentes lugares, e os sustentava a pão e água. Os profetas vivem em dificuldade. Eles não vivem em aviões, carrões, iates, comendo a melhor comida, bebendo o melhor vinho. Não, isso é tudo mentira. Esse pessoal tem mais parte com o diabo do que com Deus. Muito bem. Passou-se aquele encontro e Acabe se encontrou com Elias. E ele disse: és tu o perturbador de Israel? Ele disse: não, é tu e a tua casa. Então, logo depois daquilo, Elias convidou Acabe e os profetas de Acabe para aquilo que nós chamamos, num português bem claro, numa queda de braço. E ele disse: os profetas vão invocar o Senhor. Aquele a quem Deus responder, esse é Deus. Então juntaram-se os profetas e fizeram um altar, e oraram e clamaram, e Eliseu brincava, ou digo, Elias brincava com eles, dizia assim: ó, fala mais alto, fala mais alto. Nada aconteceu. Profetizaram, igual esse profeta de hoje, profetizam, tudo besteira. Não se aproveita nada, zero. Então, ele, quando chegou a vez dele, ele disse assim: agora ponham água aí, ponham água. E quando o altar foi todo molhado, ele já tinha preparado o altar de um modo que devia ser preparado, aí ele orou. Ele disse: responde-me, Senhor. Responda-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se encerrou a batalha. Agora, os profetas tinham que passar pela espada. Uns dizem 450, outros dizem 900 profetas foram mortos naquele dia. Para matar essa quantidade de homem leva muito tempo, mas eles foram mortos. E logo depois disse Elias: avisa Acabe que ouço um ruído de uma grande chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias foi orar. Aí está a diferença. E 7 vezes o moço foi e não havia sinal, até que finalmente ele disse: olha, eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. Então disse Elias para o moço: olha, diz para Acabe correr, porque vem uma grande chuva. E assim veio a grande chuva sobre Israel. E o profeta, depois daí para frente, nós sabemos que ele passou por uma grande tristeza, porque foi ameaçado por Jezabel, e ele sabia quem era Jezabel. Na próxima oportunidade, se Deus permitir, falarei sobre isto. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém.